Mente produz em mim, Espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina, diante de meus olhos erráticos, a minha verdade. Seja eu, difusor de bons pensamentos. Seja eu, vigilante com os meus pensamentos. E seja eu, causador de amor, aonde eu estiver. Pai Joaquim de Aruanda. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma imensa gratidão estarmos reunidos mais uma vez aqui nessa casa, na Casa Irmãos de Luz. Fruto de um trabalho contínuo, de uma cooperação contínua de pessoas direcionadas no mesmo propósito. O propósito do amor maior, o propósito de difundir a experiência inigualável da caridade, a experiência incrível de vivenciar as tantas nuances nas quais o amor se apresenta em nossas vidas como oportunidades únicas de crescimento individual. Nossa palestra de hoje abrange o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai vossos inimigos. No Evangelho de São Mateus, capítulos 10, dos versículos 20 e do 43 ao 47, tem uma citação que diz: Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Ponto. Palavras de Jesus. E eu vos digo, amai vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensaria disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei nos reinos dos céus. O palestrante às vezes se atrapalha. E eu acabei deixando meu caderno de anotações lá no carro. Vocês me dão um minutinho para eu ir até o carro buscar meu caderno de anotações? Tá dentro da minha mochila. É o caderno cinza. Agora ela vai ver a experiência de que é para nós homens termos que revirar as vossas bolsas. Causa e efeito, o universo é isso, né? Sempre acontece. Pega lá minha chave na minha bolsa, e o homem olha assim, a bolsa da mulher assim, parece, né, o cosmo, as galáxias em suspensão. Eu não vou achar. Amor, onde é que tá isso aqui? Tá aí, não? Agora ela vai abrir minha mochila. Você vai descobrir o universo da tua mochila. E minha mochila tem coisa. Minha mochila tem coisa. Ela vai voltar ali e vai dizer assim, mano, não achei. Quem quer apostar comigo? Eu não vou apostar, não. Mas tudo bem. Eu ainda tenho boa memória, eu consigo dar início à palestra, independente das anotações. Ela encontrou!
Eu estava falando mal de você. Disse, você não vai ser capaz de encontrar na mochila. Obrigado, mana. Mulher, né, bicho? Mulher consegue. Nós homens é que somos, ó, difíceis de encontrar as coisas. Às vezes a gente perde o filho, né, dentro de casa. Cadê o filho? Obrigado, mana. É importante porque aqui tem uma linha de raciocínio em cima da palestra de hoje, que é saudável que eu siga pelo menos essas anotações. Então a palestra de hoje tem estruturada em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai vossos inimigos. É uma tarefa fácil? A cultura havaiana nos trouxe para o Ocidente aquilo que muitas pessoas conhecem, intitulado o Ho Oponopono. Ele é como se fosse um mantra. É como se fosse uma oração. E quando você exercita esse Ho Oponopono e traz a cada uma das 4 frases básicas do Ho Oponopono o sentido de que cada uma tenta nos ensinar, esse processo de amai os vossos inimigos vai, aos poucos, se tornando compreensivo. O Ho Oponopono cita, inicialmente, eu sinto muito. Depois, me perdoe. Depois, eu te amo. Depois, eu sou grato. Então, são 4 fases básicas. Mas a grande sacada de tornar isso uma realidade dentro da gente é sentir. Dizer, eu sinto muito, precisa ser seguido de um sentimento real e empatia. Eu sinto muito. Eu me coloco no teu lugar. E procuro, mesmo que de maneira desesperada, entender a sua ação. Mesmo que essa sua ação tenha me causado uma dor. Assim como nós aprendemos, à medida que nós trilhamos o universo da doutrina kardecista, da filosofia dos ensinamentos dos espíritos superiores, que nos mostra que cada uma de nossa existência, ela vem rodeada de necessidades, as quais cada um de nós, como espírito, precisamos evoluir, aprender. Em outras palavras, aquele que hoje nos causa dor está assumindo um papel importante para nós dois. Muito mais para o meu aprendizado individual. Eu sinto muito, então eu me coloco em empatia e quando eu observo aquilo que eu vivenciei, dentro da dor a qual eu senti, pela experiência que eu vivi, não deveria eu me perguntar se outrora não teria eu causado dor para ele? Eu sinto muito. Me perdoe. É a frase seguinte. O perdoar, como nós tantas vezes citamos, é o se entregar em totalidade. Eu me entrego a ti, eu me dou na totalidade para você. Ou seja, eu aceito aquela circunstância. Eu peço que ele permita que eu me entregue a minha compreensão, mesmo a minha dor. Eu sinto muito, me perdoe. E você fala, recita e procura sentir isso. Eu te amo. E quando você olha para a pessoa que te causou, mesmo que tenha sido uma experiência individual, às vezes nós cometemos erros e nós precisamos recitar o Ho Oponopono para nós mesmos. E eu sinto, eu te amo. Eu estou assumindo que a pessoa com a qual eu interagi também faz parte de mim.
é tão irmão quanto qualquer estranho que exista ao globo terrestre. E no fim você finaliza: eu sou grato. É difícil, sim. É difícil, diante de uma situação de dor, você tentar se sentir grato. Recitar o Ho Oponopono é uma prática que você pode usar, não só para experiências da vida sentimental, da vida corriqueira, mas também para ações que nós tenhamos tomado em algum momento da nossa vida, as quais nós mesmos tenhamos nos arrependido da nossa ação. Então, o processo de amar um inimigo é uma experiência na qual Jesus falou aqui no versículo. É tão fácil você amar aquele que não te causam nenhuma dor. É tão fácil amar aquilo que é belo. Mas o grande significado é você tentar caminhar na direção de amar aqueles os quais lhe fizeram ou lhe causaram alguma dor. Bom, eu particularmente tenho uma rotina um tanto divertida. Eu viajo bastante. Eu ouço muitas pessoas em várias regiões do país e muitas vezes fora do país. E ultimamente eu sinto um certo lamentar, porque ouço tantas pessoas dizendo nos dias de hoje: está tão difícil de aturar, está tão difícil de me sentir bem no mundo, está tão difícil de estar em grandes multidões. Parece que é um sentimento de repulsa que anda ecoando por dentro dos corações das pessoas que habitam a Terra. É como que outra vez eu tenha citado aqui: ao invés de nós nos unirmos, nós estamos nos dividindo. Amai o inimigo. Mesmo que nós não o conheçamos. É um grande desafio para nós aprender a amar aquilo que não é belo. É um grande desafio para nós amar aquilo que nos causa dor. Amar aquilo que nós entendemos como sendo algo que não está certo, como não está coerente. É preciso esforço no sentido de evolução interna. Jesus, quando caminhou pela terra, nas suas pegadas nós podemos observar a resiliência, a capacidade de perdoar que ele tinha, a capacidade de amar a diversidade, a capacidade de sentar ao meio e conversar com multidões de múltiplas referências religiosas, de credos diferentes, de tribos diferentes. E ele pregava continuamente o amor. E ele não pregava o amor só àqueles que sabiam amar o que era belo, o que era bom. Ele pregava o amor incondicional. Ele ensinava o amor, algo que é inerente a todos nós e capaz de evoluir com esforço. Hoje, eu estava num evento e estava interagindo com uma pessoa que tem um comprometimento social que eu particularmente acho louvável. Existe um grupo de voluntários, de pessoas que participam de projetos onde eles tentam suavizar a dor daquelas pessoas que estão em hospitais, que estão em estado, às vezes, sensíveis de saúde. São dois projetos, o meu projeto Sorriso e o outro é a Liga da Superação. E eu parei e conversei com um desses integrantes que estava vestido de super-herói. E como eu tenho conhecimento do projeto, eu disse para ele assim: é muito belo o que vocês fazem. Eu sei que precisa de muita coragem para fazer o que vocês fazem.
E ele me respondeu assim, mais ou menos assim, ele me disse, parece que eu aprendo mais com eles. Ou eles, os doentes, as pessoas que estão adoecidas, que estão acamadas, que estão no hotel. Me perdoem, que estão no hospital. Muitos em estado quase terminal, pacientes que estão em área oncológica. Então é uma experiência muito difícil. Eles vêm desde crianças, qualquer idade. E aquilo me marcou, quando ele me disse assim, eu aprendo muito mais. E cada vez que eu consigo fazer um daqueles pacientes sorrirem, parece que eu cresço. Aí eu disse assim, lembra? E aqui brinquei até assim, aquele barbudo que teve na Terra 2000 anos atrás, também nos ensinou que é na doação que nós recebemos. É quando nós insistimos em fazer aquilo que é mais difícil, é que nós realmente crescemos. Seja um ato de caridade, entregando algo material, entregando algo que possa ser espiritual, que possa ser uma experiência. Imagine se nós caminharmos em direção a um inimigo, assim dito, assim rotulado, e olhar para esse inimigo e dizer, me perdoe, eu sinto muito, eu te amo e agradeço, precisa coragem, precisa fé, precisa força, precisa uma inspiração de um exemplo. Mas, eis a grande frase da noite. O amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é uma experiência para ser vivida. Quando você vivencia uma dessas infinitas facetas do amor, você compreende qual o nosso propósito aqui na Terra. E qual que é a razão da nossa existência aqui na Terra. Todos, quase todos os dias nós perguntamos qual é a razão da nossa existência aqui na Terra. Tantos livros, tantos filósofos, tantos líderes, tantos segmentos religiosos, tantas pessoas que se dizem que é nesse caminho, me segue, é por aqui que tu vais entender o sentido existencial. Mas nós continuamos sem saber para que direção nós vamos. Mais e mais e mais e mais informação só vem nos deixar a nossa cabeça cada vez mais perturbada. Qual é a direção que eu sigo? Qual é a religião que eu sigo? Qual é a cor do cabelo que eu tenho que pintar? Nós não sabemos mais o que fazer. Loiro? Não sei. Estou brincando com a Mona lá no fundo. Mas isso é, claro, é metafórico que nós estamos falando aqui. No fim, todos nós somos colocados dentro de um abismo de dúvida, sem saber qual direção que nós devemos seguir para compreender o que é o nosso sentido existencial. No livro de Gênesis, ele inicia falando que Deus criou o homem à sua imagem. Imagem e semelhança. Pensemos juntos. De onde viemos? Se nós partimos do grande Criador, e o
o que é o grande Criador? Senão a mais perfeita e pura e convicta expressão do amor? Não do amor como um sentimento, mas do amor como uma experiência. É um pensamento lógico, porque o sentido de existir, a única direção que nos irá realmente trazer esse sentimento, ou essa experiência, ou essa compreensão de qual o meu papel aqui, é que nós venhamos a nos lembrar todos os santos dias que o nosso sentido é nos tornar novamente o amor. Nos tornar novamente o amor. De Deus nós partimos, cada um de nós. Ele nos criou. Aqui estamos nós, o reflexo de sua magnitude. Embora sejamos nós ainda limitados em compreensão e cheios de dúvidas a respeito desse caminho, agora nós sabemos em qual direção nós devemos seguir. Nos tornarmos novamente amor. Quando nós miramos a nossa bússola nessa direção, quando nós tomamos o timão do nosso barco, essa embarcação chamada vida, existência, onde cada um de vocês é o comandante. Issem as velas. Deixe que o vento as estufem e mirem o timão da vida de vocês no sentido único do amor. Não me pergunte para explicar o que é o amor, porque ele é uma experiência individual, única. Cada um o experimenta, o vivencia e o entende. Mas o importante é que nós nos tornemos novamente amor. Se nós buscamos essa perfeição de mundo, se nós buscamos essa relação perdida em que nossa humanidade moderna por ora vivencia, cada um de nós tem que começar a fazer isso. Pelas mais diversas oportunidades que o universo nos apresenta para fazê-lo. Seja pela caridade material, seja pela caridade de entrar numa casa espírita e diz assim, eu vou me tornar um voluntário, eu quero aprender como ajudar pessoas. Em qualquer casa espírita espalhada por aí, não que tenha necessariamente que ser, mas cada um escolhe. Cada um escolhe o seu caminho de crescimento individual. Eu falo de casa espírita porque foi o caminho que, para mim, como pessoa, me deu oportunidade de crescimento. E eu sei que o caminho é longo, é longo, é longo. A gente nunca aprendeu tudo. Mas aqui nós aprendemos a oportunidade de exercer o amor. Eu volto a citar, com tanto carinho, que quando eu fui acolhido na casa espírita, eu vinha de uma situação difícil na minha vida. E aqui, com a equipe da Casa Espírita, foi me dada a oportunidade de exercer a caridade. Pelo ato simples de distribuir presentes para crianças carentes. E quando você olha para os olhinhos daquelas crianças ou daquelas pessoas que são menos favorecidas materialmente, você diz assim, por que eu estou aqui reclamando da minha dor? Como eu falei agora aqui do Flash, que faz parte lá do Projeto Sorriso e da Liga da Superação. Ele doou o tempo dele para visitar hospitais, pessoas em área oncológica, pessoas que são estranhas, para levar um sorriso. E são só 2 micro exemplos
Existem tantas formas e cada um de nós fazemos algo de bom. Tantas e tantas formas. Allan Kardec nos deu um grande exemplo, uma frase célebre que diz: fora da caridade não há salvação. Do que eles referia-se essa salvação? Do inimigo que habita entre nós, dentro de nós. Daquilo que não é amigável. Eu não sinto amor dentro de cada um de nós. Amigo vem de uma raiz muito provável, que é amor também. Então, nós oramos e finalizamos. Livrai-nos do mal. Amém. Que mal? Externo? Também interno. Também interno. O trabalho é infinito. O trabalho requer pessoas com comprometimento, com vontade, com determinação. Porque ninguém atinge o sucesso na vida da noite para o dia. O sucesso na vida de cada um requer tempo, requer esforço. E assim como os nossos inimigos internos e o nosso mal interno também requer esforço. Para concluir a nossa palestra de hoje, lerei um pequeno trecho do livro de Khalil Gibran, o livro chamado O Profeta. E nesse capítulo, uma mulher virou-se para o profeta e disse: fala-nos da dor. E ele disse: eu vou substituir algumas palavras aqui. A vossa dor é o rompimento da máscara que esconde o vosso entendimento. A vossa dor é o rompimento da máscara que esconde o vosso entendimento. Assim como o caroço da fruta deve rasgar a fim de que o núcleo possa ficar exposto ao sol, da mesma forma, vós deveis conhecer a dor. Essa dor tem o sentido de sair do conforto, mudar, se esforçar, seguir em direção àquilo que eu não quero fazer. É nesse sentido que ele fala de dor, não a dor física, é algo que é emocional, aquilo que transpassa nosso corpo. E se vós fosseis capazes de manter o vosso coração em admiração pelos milagres diários da vida, vossa dor não pareceria menos maravilhosa do que a vossa alegria. Repito, se fosseis capazes de manter o vosso coração em admiração pelos milagres diários da vida. Eu citei durante a aula de hoje, a nossa turma aqui, uma frase célebre é atribuída a Einstein, que diz que há pessoas que não acreditam em milagres, assim como aquelas que acreditam que tudo na vida é um milagre. Então esse ele cita: se nós somos capazes de manter os nossos corações admirados de que tudo é um milagre, a gente vai deixando aquela coisinha chamada ego cada vez mais quietinha. Aí pega assim, ó, vira para aqui, ó, fala pro Batman, fala pro ego assim, ó, fala pro Batman aqui, pro ego. Dá um pastel para ele. Né? Vai tomar senta aí, vamos tomar um café. Eu brinco com isso. Livrai-nos do mal, amém.
fazer as pazes com o inimigo, às vezes tem muito mais a ver de ser uma conversa externa, uma conversa interna do que uma conversa externa. Uma conversa interna. Em algum momento de nossa vida, cabe a cada um de nós ter esse papo sério consigo mesmo. Se nós queremos avançar em direção a nos tornarmos novamente o amor, assim como eu citei, que é o grande barato da existência da vida, nós precisamos corrigir isso dentro de cada um de nós. E todo mundo tem. Não me diga que não tem. Todo mundo tem. A grande maioria, pelo menos. E vós aceitarias as estações de vosso coração, assim como tendes sempre aceitado as estações que passam sobre vossos campos. É aqui uma frase de resignação. E vós aceitarias as estações de vossos corações, as mudanças de temperamento. Quem não tem, né? Somos criaturas sujeitos a intempéries, sujeitos a rompantes, sujeitos a estarem às vezes mais alegres, às vezes menos alegres, às vezes mais amorosos, às vezes não nem tanto. Mas a gente precisa aceitar essa nossa condição momentânea. Depois da grande tempestade vem a bonança. Com o avançar nas nossas existências, nós vamos, aos poucos, aprendendo a dominar aquilo que nos é mais instintivo, aquilo que de repente é um pouco mais explosivo. A gente aprende sim a dominar isso daí, porque a gente passa a aceitar isso como sendo algo natural. É o que ele cita aqui. E vós assistiríeis serenamente à passagem dos invernos de vossa aflição. Olha que bonito. E vós aceitarias as estações de vosso coração, assim como tendes sempre aceitado as estações que passam sobre os vossos campos. E vós assistirias serenamente à passagem dos invernos de vossa aflição. Muito de vossa dor é escolha própria. É a poção amarga com a qual o médico dentro de vós cura o vosso eu adoecido. Portanto, confiai no médico e bebei do seu remédio em silêncio e tranquilidade, pois sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela mão delicada do invisível, com letra maiúscula. E o cálice que ele traz, embora faça arder vossos lábios, foi moldado do barro que o oleiro umedeceu com suas, letra maiúsculas, próprias lágrimas sagradas. Profundo, né, gente? Assim finalizo a nossa palestra prolongada de hoje, estendendo a imensa gratidão em nome de todos que compõem a Casa Irmãos de Luz. Agradecemos também ao esforço de cada um de vós de estarem presentes hoje aqui, dentro dessa casa, dentro desse salão, recebendo essa energia única, maravilhosa, abençoada, que é o amor que nos une. Assim desejamos que a semana de vocês seja mais uma semana repleta de vitórias, vitórias internas, vitórias externas. Que vocês continuem caminhando incessantemente no exercício de crescimento individual, lembrando que é necessário sempre dar as mãos para que nós nos tornemos grandes e um só. Nós somos sempre um só. Nós somos a expressão de Deus. Nós somos os seus filhos. E nele, no todo, nós estamos contidos. Não existe outro nenhum caminho para o crescimento, se não voltar ao grande Pai. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.